Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, são dicas e recomendações para que vocês tenham um caderno mais organizado. Eu acho a organização muito importante para os nossos estudos e para o nosso caderno, para que a gente tenha os estudos mais eficientes e também otimize o nosso tempo, né? Porque a gente tem um caderno muito desorganizado, fica muito mais difícil de você achar as coisas, de você conseguir estudar direito, porque quando a gente vê algo bagunçado, a nossa cabeça também fica meio bagunçada, né, nos assuntos. Então, enfim, é muito importante, é de grande importância que a gente tenha o caderno bem organizado, e a beleza do caderno é mais uma consequência, gente, não é algo que a gente precisa, obviamente, ter, só que pra mim ajuda em alguns aspectos, né, até na motivação pra você estudar, na romantização dos nossos estudos, enfim, no geral é muito prazeroso, né, a gente vê aquele caderno organizadinho assim, no nosso ano, então é muito bom. Agora, aí nesse vídeo, eu tô mostrando um pouquinho do meu caderno de exatas, que, assim, nunca foi um dos meus mais bonitos. Eu nunca tive um caderno de exatas muito bonito, porque tem muita conta, muita coisa de lápis, e nunca fica muito bom. Até porque é uma matéria que eu tenho mais dificuldade, mas eu tento ao máximo deixar mais organizado tudo para que eu consiga entender a matéria. Por isso é importante que a gente organize nossas coisas, e eu tento deixar também bem bonitinho para que me dê motivação para estudar, sabe? E agora eu tô mostrando de humanas, que é português, história e tudo mais, que é um pouquinho mais de escrita, então fica mais bonito, sabe? E enfim, eu vou dar várias dicas pra vocês nesse vídeo, então acompanhem aí. A primeira coisa que eu queria dizer é que você consegue ter um caderno organizado com qualquer marca, tá? Independente da marca que for o seu caderno, você consegue sim ter ele bonito e organizado. Não fica nessa de, eu preciso de tal caderno específico pra ter uma organização melhor. E não, gente, qualquer caderno você consegue fazer isso, tá bom? Inclusive, esses meus do vídeo são da Tilibra, tem um que é da Amore também. Enfim, só falando a marca pra quem quiser, porque tem muita gente que pergunta, só que você consegue fazer isso com qualquer um. Agora, falando sobre canetas, eu recomendo muito que vocês usem canetas pretas para fazer as anotações. Eu vou indicar algumas para vocês, duas em gel e duas esferográficas, tá bom? Que eu gosto bastante. A primeira é a Pilot G2, que é essa daí que eu tô mostrando no vídeo, e tem a Pentel Energel Macuro, que pra mim é a melhor, gente. Essa é a melhor caneta que tem pra mim. É muito boa, muito pigmentada, dura bastante. Eu gosto muito. Eu não vou fazer o pentest de todas porque tem algumas que acabou, eu preciso comprar, né? Porque ano novo, vou comprar material ainda, inclusive vou gravar vídeo pra vocês. Eu fiz pentest aí das que tem tinta e vou colocar o nome aí na tela pra vocês de todas. E eu queria dizer que as canetas pretas, elas são muito boas pra ter uma organização melhor no caderno, porque fica muito padronizado, sabe? Tudo de uma cor só, porque se você usar uma cor azul, depois uma cor preta, depois uma cor roxa pra o texto, sabe? Fica muita informação e fica muito diferente de uma anotação pra outra. Então, é importante pra que você tenha uma organização, deixar as anotações mais padronizadas, sabe? Claro que você pode usar canetas coloridas, mas mais pra detalhes, títulos e tudo mais. Essas 4 que eu tô fazendo pentest aí no vídeo são as que eu mais gosto e mais uso atualmente, mas aí ao longo do ano eu vou recomendando outras pra vocês também, tá? Mas eu gosto muito dessas e recomendo muito pro caderno de vocês. Mas lembrando mais uma vez que você não é obrigado a ter essas canetas pra ter um caderno organizado, você não precisa delas pra ter um caderno organizado. Com qualquer caneta que você tiver aí, qualquer material, você consegue fazer isso, tá bom? Próxima dica que pra mim é crucial, essa dica para que você mantenha um caderno organizado, é você dividir o seu caderno por matérias. Gente, por favor, façam isso. Não deixem tudo bagunçado, todas as matérias num lugar só, fazendo as anotações de acordo com as aulas. Não, deixa separado por matérias, porque fica bem mais organizado, você consegue achar as coisas bem mais rápido e fica bem mais fácil também de mostrar pra professora alguma coisa que você precisa, de achar as coisas como eu falei. Então é muito melhor. E além de separar por matérias, é importante que você saiba diferenciar um conteúdo de outro. E eu recomendo que você faça isso com um título que seja diferente do corpo do texto. Então, geralmente eu faço esse lettering aí, ou eu escrevo com outra cor de caneta, que fica mais explícito, sabe? Fica mais fácil de eu saber que aquela anotação é de outro conteúdo, de outra época e de outro assunto, sabe? E para fazer esses títulos no meu caderno de escola, eu uso essa brush, que é a Brush Side Pen, que é da Pentel. Ou você pode também usar a brush de ponta grande, né? Que eu uso bastante, essa Cis Brush normal, que é sem as duas pontas. Ou a Koi, que é essa caneta aí. E se você não quiser usar uma brush pen, não sabe usar ou algo assim, você também pode usar canetas coloridas normais, que eu também uso bastante, fica bem bonito. O importante é você diferenciar, gente, dependente da caneta. Agora, eu vou fazer 3 ideias de títulos pra vocês, pra que vocês consigam ter uma base, assim, uma noção de alguns títulos e tal, que eu sei que vocês sempre me perguntam como que eu faço os meus, e geralmente eu faço um desses 3, que é super simples, só pra diferenciar mesmo, e todos os 3 eu fiz só com 2 canetas, então é poucos materiais que você consegue diferenciar os títulos e fica super bonito.
só precisa de 2 canetas para fazer os 3 títulos. Eu recomendo que seja uma preta e uma colorida, só isso. E assim, você não precisa fazer lettering, você pode fazer com a sua letra mesmo, sua caligrafia ou qual você quiser. E fica lindo os 3. O primeiro é só fazer um detalhezinho do lado, o segundo você faz embaixo, né, a caneta colorida. E o terceiro é só umas bolinhas e uns risquinhos de detalhe mesmo no próprio título. Pronto, gente, fica muito bonito e bem diferente mesmo no caderno. Uma outra recomendação que eu queria dar, não é uma coisa muito ideal que você precisa fazer, mas é muito bom também é você usar color code. Então, para cada matéria que você fizer, você colocar uma cor, entendeu? Para você lembrar, ficar mais organizado, tudo. Geralmente, um exemplo, em física eu uso sempre verde, né? Eu uso um verde mais claro, um mais escuro, também gosto de usar cinza. Mas eu também não recomendo que você fique muito preso a cores, sabe? Use o que você quiser, o que você achar que é melhor e tudo. Se você for uma pessoa mais visual, as cores elas podem sim te ajudar, mas não precisa ser uma coisa tão fixa e tão metódica assim, sabe? Você pode mudar quando você quiser, mas é uma forma aí de ter o caderno mais padronizado. Agora eu vou fazer o meu alfabeto pra vocês, que vocês tanto me pedem, então eu vou fazer ele na letra de forma, que é a que eu uso no corpo do texto, e também a em lettering, que eu uso nos títulos e tudo mais. Vamos lá que eu vou mostrar ele pra vocês e vou fazer junto com vocês para que vocês aprendam também. Esse é o resultado do alfabeto, fica bem bonito e é bem simples de fazer. A próxima dica que eu quero dar pra vocês é vocês dividirem as anotações em tópicos. Então, sempre fazer alguns símbolos, tópicos que te ajudam a lembrar, sabe? Eu acho muito útil. Também é muito importante que você faça desenhos, quadros, mapas, gráficos, enfim. Tudo aquilo que você acha que vai ser útil pro entendimento do conteúdo. Não se prenda só em anotações padrões que toda vez você faz igual. Não, faça sempre bilhetes, coloque post-it, enfim, deixe da maneira que você acha que fica melhor pra você. Uma caneta que eu recomendo muito pra vocês é essa cinza, porque ela combina com qualquer cor e diferencia, sabe, do preto e da cor que você escolheu de colorida. Então, eu gosto muito e quando eu comprei, gente, eu não parei de comprar mais caneta cinza, porque me ajuda muito e é sempre uma aliada pra mim nas minhas anotações pra deixar mais diferente. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês o meu alfabeto em lettering. Eu tô mostrando aí como faz. E ele vale tanto de brush de ponta grossa quanto para brush de ponta fina, tá? Enquanto eu vou fazendo aí o alfabeto, eu vou dando algumas dicas para que vocês tenham uma letra mais bonita, mais organizadinha e mais padrão, sabe? Então vamos lá. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é achar um modelo que você quer ter a sua letra. Então, exemplo, eu vou pegar essa letra aí da Tá, que a Tá tá ensinando, né, o meu alfabeto, e vou me basear nele para criar minha letra. Pode ser. Ou um exemplo, eu não gostei do M da Tá, então eu vou procurar outras ideias de M. E aí você vai criar o seu alfabeto base e nele você vai se guiar para treinar, entendeu? Então, treine muito, gente. É muito importante que você treine para chegar na caligrafia que você deseja. A segunda dica que eu quero dar para vocês é ter uma caneta de ponta ideal para a letra de vocês. Porque assim, se sua letra for muito pequena, é importante que você tenha uma caneta com a ponta mais fina, para que ela fique mais visível, para que você entenda mais. Porque se for muito grossa, vai ficar muito pequena e não vai dar para entender, sabe? Vai ficar algo muito despadronizado. Agora, se a sua letra for muito grande, eu recomendo que você tenha uma caneta de ponta mais grossa, entendeu? Para ficar mais visível, para não ficar tão grande mais ainda, né? Mais do que ela já é. Então, assim, a ponta da sua caneta é muito importante para como a sua letra vai ficar, se ela vai ficar agradável, se ela vai ficar meio estranha. Então, enfim, ache a ponta certa para o seu tipo de letra. Esse foi o resultado do alfabeto, tirem print se vocês precisarem. Agora eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo a minha apostila de caligrafia que eu tenho junto com um amigo meu. E, gente, ela é muito boa, tem mais de 100
páginas para vocês conseguirem aprender a ter uma caligrafia melhor, uma caligrafia mais bonita. Eu recomendo muito ela, eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquirir. É realmente muito boa, tem muitos treinos, eu ensino a teoria e a prática do lettering, da caligrafia no geral, do corpo do texto, tudo, gente, é muito completo. Tô mostrando aí para vocês algumas páginas, é muito bom mesmo, tem vídeos, tem QR Code, tem muita coisa, então é muito boa mesmo e muita gente já conseguiu arrumar a letra, deixar a letra mais bonita por conta dela. É realmente muito boa e eu recomendo muito pra vocês. Agora eu quero dar umas dicas extras pra vocês. E antes disso, eu quero mostrar as marcas do meu caderno pra quem sempre pergunta. Esse meu quadriculado é da Amore, pra quem sempre me pergunta. O estojo também, né, que é mais ou menos do mesmo modelo. Esse daí é da Capricho, que é da Tilibra, e o outro também é da Tilibra, aquele de Stranger Things. E, gente, as dicas essas que eu quero dizer, a primeira é: você não precisa de materiais caros para ter um caderno bonito e organizado, tá bom? Basta ter organização e força de vontade, que isso já é possível, eu tenho certeza disso. Outra coisa muito importante é que você não vai ter uma letra bonita, um caderno bonito do dia pra noite, tá bom? É muita prática, é muita persistência, é algo que você vai ganhando com o tempo e isso vai ficando muito natural e vira um hábito, sabe? Muitas vezes, nessa jornada de ter o caderno bonito e organizado, você não vai ter tempo de deixar uma caligrafia muito bonita, porque depende muito da escrita do professor, de como que ele explica e tudo mais. Depende de muitos aspectos, sabe? Então, uma dica que eu recomendo muito pra vocês é vocês fazerem algumas coisas de lápis. Então, um exemplo, quando o professor tá explicando, ele já vai falando o título, deixa o título de lápis, deixa algumas partes do texto de lápis e depois você passa a caneta da forma que você quiser quando você tiver um tempinho, sabe? Porque assim, muitas vezes nossos professores escrevem muito rápido e a gente quer fazer na perfeição, deixar nosso caderno bonito, tudo, e acaba não aprendendo conteúdo por conta disso. Então, não se prenda a isso, por favor, tá bom? Você pode fazer isso depois e primeiro entender o conteúdo. O conteúdo tem que ser entendido em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Além do mais, que a rapidez da sua escrita, ela vai ser treinada com o tempo você vai pegando jeito, tudo, como eu falei, é muito questão de treino, caligrafia, gente. E aí, com o tempo, você vai melhorando, melhorando e começa a escrever mais rápido e fica mais fácil para você conseguir fazer as anotações mais rápido. Agora eu quero dar uma dica para quando você erra alguma coisa, olha para esse texto aí que eu fiz e tenta achar a parte que eu errei antes de eu mostrar. Olha só como que eu fiz. Eu fiz só um risquinho, gente, é algo muito simples. Você não precisa fazer muito risco quando errar, é só um risquinho mesmo pra ficar bem perspectível mesmo. Ou você passa um corretivo, tá vendo? Que fica super simples e nem dá pra perceber. E fica bem mais bonita a anotação, nem dá pra ver quando você errou, sabe? Porque quando você faz aquele risco bem grandão, fica muito mais visível e muito mais fácil de ver que você errou, entendeu? Mas é importante ressaltar que é muito normal você errar, gente. É algo do ser humano mesmo, a gente erra. Eu mesmo sou a pessoa que erro bastante nas minhas anotações, mas é muito simples, muito fácil de resolver e assim, é normal, sabe? Então não fique se culpando por errar alguma coisa, não arranque a folha do seu caderno por errar alguma coisa, porque é muito normal mesmo. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, foi o primeiro vídeo do ano, então espero que a gente tenha um ano muito bom e que vocês consigam realmente ter o caderno de vocês mais bonito e organizado como vocês querem. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, espero muito que eu tenha te ajudado, comenta aí o que você achou do vídeo, espero muito que a gente consiga ter um caderno organizado esse ano, eu e você. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.